Na véspera de Natal de 2012, algo aconteceu comigo que marcou minha vida para sempre. O que vou relatar agora não é uma invenção ou uma história para assustar. É algo que vivi e que até hoje me faz questionar tudo o que acreditava sobre o mundo e o que pode estar escondido além dele. Eu cresci em um vilarejo no interior de Minas Gerais, um lugar pequeno, onde todos conheciam todos, e as lendas eram passadas de geração em geração. Uma delas era a história da noiva de Natal, e naquela noite eu descobri da pior maneira possível que algumas lendas têm um fundo de verdade. Eu tinha 18 anos, era teimoso e, como muitos jovens, não acreditava em assombrações. Para mim, as histórias contadas pelos mais velhos não passavam de exageros e superstições. Entre elas, a que mais me fazia rir era a lenda da noiva de Natal. A história dizia que na década de 1930, uma jovem chamada Ana Clara morreu tragicamente na véspera de seu casamento. Ela estava pronta para se casar na noite de Natal, mas seu vestido pegou fogo durante a celebração e ela morreu em agonia. Desde então, diziam, seu espírito vagava pela praça principal da cidade, aparecendo em noites de Natal, especialmente depois da meia-noite. Era uma história que eu já tinha ouvido dezenas de vezes. Minha avó, Dona Celina, era a que mais falava sobre isso. Ela dizia que conhecia pessoas que tinham visto a noiva e que todos que a enfrentavam eram marcados de alguma forma. Não desafie o desconhecido, meu filho, ela sempre dizia, com um tom de advertência que eu ignorava. Naquela época, essas palavras pareciam apenas um exagero de uma senhora religiosa que queria nos manter longe de encrencas. Mas, como jovens cheios de coragem ou estupidez, eu e meus amigos decidimos desafiar a lenda naquele Natal. Estávamos em 5. Eu, Lucas, meu melhor amigo, Clara, uma cética inveterada, Rafael, sempre o engraçado do grupo, e Mariana, que tinha medo até da própria sombra, mas nunca queria ficar de fora das nossas aventuras. Depois da missa de Natal, quando as pessoas estavam voltando para suas casas, ficamos na praça planejando o que fazer. Vocês não têm coragem de ir até o centro da praça agora, depois da meia-noite? Disse Lucas com um sorriso desafiador. Isso não é nada, respondi rindo. Vou até dançar no meio da praça e chamar pela noiva. Você vai ver que não existe nada lá. Vocês são tão infantis, interrompeu Clara, cruzando os braços. É só uma história boba. Mariana parecia desconfortável desde o início da conversa. Ela olhou para mim com um ar de súplica. E se for verdade? Não quero mexer com essas coisas. Ah, Mariana, Rafael zombou. A noiva vai aparecer e te levar embora. Todos riram, menos ela. Algo no tom de Rafael me incomodou, como se ele estivesse zombando de algo maior do que todos nós. Mariana hesitou, mas acabou concordando em ir. Afinal, ninguém queria ser o único a recuar. À meia-noite, a praça estava deserta. A cidade inteira parecia ter mergulhado em um silêncio absoluto. Era estranho como as ruas, que antes estavam cheias de luzes e alegria, agora pareciam sombrias e vazias. Ficamos no centro da praça, onde um velho coreto estava iluminado apenas pela luz da lua. Havia uma tensão no ar, como se algo invisível nos observasse. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Nada, tá vendo? É só uma praça. Cadê a noiva? Ele começou a andar ao redor do coreto, como se provocasse algo. Clara e Rafael seguiram-no, rindo e imitando um fantasma. Eu e Mariana ficamos para trás. Ela parecia cada vez mais desconfortável, segurando meu braço com força. Não gosto disso, João. Ela sussurrou. Vamos embora, por favor. Antes que eu pudesse responder, um som estranho ecoou pela praça. Era como o som de pés arrastando no chão. Todos pararam e olharam ao redor. Vocês ouviram isso? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Lucas riu, mas sua voz soava incerta. Deve ser o vento, ou um rato gigante. Mas então vimos, no canto mais escuro da praça,
uma figura apareceu. Era uma mulher, de vestido branco, parada de costas para nós. Não dava para ver seu rosto, mas o vestido parecia brilhar à luz da lua. Era como se estivesse molhado, ou talvez queimado. Deve ser alguma vizinha atrasada, Clara murmurou, mas sua voz não tinha a confiança de antes. A figura começou a se mover, lentamente, quase como se estivesse flutuando. O vestido balançava com o movimento e algo parecia errado. Eu sentia um arrepio subir pela espinha, como se meu corpo soubesse que aquilo não era normal. Rafael, ainda tentando ser o engraçado, gritou: "Ei, moça! Tá perdida?" Foi então que ela parou. Lentamente, virou-se para nós. Meu coração disparou. O rosto dela era pálido como cera, com olhos fundos e vazios. Mas o que me assustou de verdade foi a expressão. Era uma mistura de dor, desespero e raiva, como se ela carregasse o peso de um sofrimento interminável. De repente, o vestido começou a pegar fogo. Primeiro nas bordas, depois subindo rapidamente, até que ela inteira estivesse envolta em chamas. Mas ela não gritou. Apenas começou a andar em nossa direção. "Corre!" gritou Lucas, e todos saíram disparados em direções diferentes. Eu corri o mais rápido que podia, mas algo parecia me puxar para trás, como se minhas pernas estivessem pesadas. O som dos meus passos era abafado pelos sussurros que agora ecoavam pela praça. Não conseguia entender as palavras, mas elas estavam em todo lugar, ao meu redor, dentro da minha cabeça. De repente, senti algo frio tocar minha mão. Parei, aterrorizado. Ela estava ali. A noiva segurava minha mão com uma força gélida. Seus olhos, vazios como um abismo, estavam fixos nos meus. Ela sussurrou algo que nunca vou esquecer. "Me ajuda." Seu toque era tão frio que parecia queimar. Minha visão ficou turva, e a última coisa que ouvi antes de desmaiar foi o som das chamas. Acordei no chão da praça. Estava sozinho. A figura tinha desaparecido, mas o frio permanecia. Levantei-me cambaleando e corri para a casa de Lucas, onde havíamos combinado de nos encontrar se algo acontecesse. Eles estavam lá, pálidos e aterrorizados. Mariana chorava e Rafael estava tremendo. "Ela falou com você também?" perguntou Lucas, sua voz quase um sussurro. Eu apenas assenti. Estávamos todos marcados. Desde aquela noite, os pesadelos começaram. Sonhávamos com a noiva, sempre envolta em chamas, chamando por nós, pedindo ajuda. Dias depois, fomos à igreja buscar respostas. O padre, um homem idoso e sábio, nos ouviu com atenção e contou a verdadeira história de Ana Clara. Ela não apenas morreu em agonia. Dizem que foi traída pelo homem que amava, que a deixou sozinha no altar. Seu sofrimento transformou-se em rancor, e seu espírito nunca encontrou paz. "Vocês devem rezar por sua alma, mas nunca desafiá-la novamente", disse o padre. "Algumas feridas nunca cicatrizam, nem mesmo na morte." Tentamos seguir o conselho dele. Voltamos à praça em uma noite, acendemos velas e rezamos. Durante a oração, sentimos o ar ficar pesado, e o vento apagou as velas. Ela apareceu mais uma vez, mas desta vez não estava em chamas. Seu rosto parecia menos doloroso, quase em paz. Quando terminamos, ela desapareceu lentamente, como uma bruma sendo levada pelo vento. Desde então, nunca mais tivemos pesadelos. Mas eu sei que ela ainda está lá, esperando por aqueles que ousam desafiar seu sofrimento. Se você algum dia ouvir histórias como essa, não as subestime. Algumas lendas têm raízes profundas, e o passado nunca está tão distante quanto pensamos. Meu nome é Pedro, e o que vou relatar aconteceu na véspera de Natal de 2010, quando eu tinha apenas 14 anos. Até hoje, lembrar dessa noite me faz estremecer,
e nunca mais vejo o Natal com os mesmos olhos. Naquela época, morávamos em uma pequena cidade no interior do Paraná, um lugar pacato, onde todos se conheciam e a vida era tranquila. Mas, como em muitos lugares assim, havia lendas que assustavam crianças e deixavam os adultos desconfortáveis. Uma dessas lendas era sobre o Papai Noel da meia-noite. Eu não dava muita atenção a essas histórias. Pareciam coisas inventadas para nos fazer dormir cedo ou para evitar que aprontássemos durante a ceia. Diziam que, na noite de Natal, depois da meia-noite, um Papai Noel sombrio visitava casas onde as pessoas ficavam acordadas até tarde. Mas ele não era o velhinho bonachão das propagandas. Esse Papai Noel tinha olhos brilhantes, quase como os de um animal à espreita, e sua barba branca estava suja de sangue. Ele batia à porta, e se alguém o deixasse entrar, algo terrível acontecia. Ele tomava algo precioso da família. Podia ser um objeto, a felicidade ou até mesmo uma vida. Naquele Natal, eu, minha irmã mais nova, Luísa, de 8 anos, e nossos pais estávamos animados com a ceia. Nossa casa estava decorada com luzes piscantes e uma árvore cheia de enfeites que minha mãe guardava há anos. Durante o dia, ajudamos a preparar a comida: peru, farofa, arroz com passas, a tradição completa. À noite, nos reunimos para comer, rir e trocar presentes. Tudo estava perfeito, pelo menos até a meia-noite. Minha mãe sempre insistia para que fôssemos dormir cedo, mesmo no Natal. Mas naquele ano, Luísa estava especialmente animada. Tinha acabado de ganhar uma boneca nova e queria brincar um pouco mais antes de ir para a cama. Meu pai, um pouco mais flexível, deixou que ela ficasse acordada por mais tempo, enquanto ele e minha mãe limpavam a cozinha. Eu fiquei na sala, jogando videogame no meu novo console, um presente que esperava há meses. Por volta da 00:30, comecei a sentir algo estranho. Era como se a atmosfera da casa tivesse mudado. O ar estava mais pesado e o silêncio parecia diferente. As luzes da árvore de Natal piscavam de maneira irregular, quase como se estivessem falhando. Até o som do videogame parecia abafado. "Tá tudo bem?" Perguntei para Luísa, que brincava no chão com sua boneca. Ela apenas olhou para mim e apontou para a janela. Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. "O que foi?" perguntei, tentando não parecer assustado. "Tem um homem lá fora", respondeu ela com a simplicidade de uma criança que ainda não entende o medo. Levantei-me lentamente e olhei pela janela. Por um momento, pensei não ter visto nada, mas então, à luz fraca das lâmpadas de Natal, percebi uma figura parada do outro lado da rua. Era um homem alto, vestindo algo que parecia um traje de Papai Noel, mas havia algo errado nele. Sua postura era rígida, quase predatória, e os olhos, eles brilhavam, como se refletissem uma luz que não estava ali. Voltei-me rapidamente para Luísa. "Fica aqui, tá? Não sai da sala. Vou chamar o papai." Enquanto ia para a cozinha, ouvi a campainha tocar. Era um som baixo, quase delicado, mas que naquela situação parecia ensurdecedor. Parei no meio do corredor, com o coração acelerado. Quem bateria à porta naquela hora? Minha mãe apareceu no corredor com uma toalha na mão, franzindo o senho. Quem será a essa hora? Antes que ela pudesse abrir a porta, gritei: "Não! Não abre!" Ela me olhou confusa, mas naquele momento meu pai já estava na sala, aproximando-se da porta. "Pedro, o que foi? Tá com medo de um vizinho bêbado?" perguntou rindo. Mas não era um vizinho. Quando a campainha tocou de novo, foi seguida por uma batida pesada, firme e compassada. Tum, tum, tum. Meu pai parou com a mão na maçaneta, como se algo o tivesse atingido. "Quem tá aí?" ele perguntou, mas não houve resposta. Em vez disso, veio um som que parecia um farfalhar, como se algo pesado estivesse arrastando pelos degraus da entrada. Minha mãe, agora visivelmente desconfortável, sussurrou: "Não abre, Carlos. Por favor."
mas ele era teimoso. Abriu a porta, mesmo assim. Do lado de fora, estava o homem que Luísa tinha visto. Agora, de perto, eu podia ver o quão perturbador ele era. O traje vermelho estava sujo e rasgado, como se tivesse sido arrastado pela lama. Sua barba, que deveria ser branca, estava manchada de algo escuro. Sangue. Mas o pior eram os olhos. Eles brilhavam como brasas, fixos no meu pai, que parecia paralisado. "Boa noite", disse o homem com uma voz rouca, quase sussurrada. "Posso entrar?" Minha mãe puxou meu pai para trás e tentou fechar a porta, mas o homem colocou a mão entre ela e o batente. Foi então que vi suas unhas. Eram longas e amareladas, como garras. Ele olhou diretamente para mim e sorriu, revelando dentes afiados, quase animalescos. "Que bela família você tem", ele disse, ainda olhando para mim. A porta foi fechada com força e meu pai trancou-a rapidamente. Mas a figura não foi embora. Ficou do lado de fora, batendo levemente na porta, como se soubesse que o som nos deixaria em pânico. Voltamos para a sala, onde Luísa estava encolhida no sofá com sua boneca. Meu pai tentou acalmá-la, dizendo que era apenas um homem estranho, mas sabíamos que não era. De repente, a luz da casa piscou e apagou. A única iluminação vinha das lâmpadas da árvore de Natal, que ainda piscavam de maneira irregular. "Pedro, pega uma lanterna no armário", disse minha mãe, tentando manter a calma. Enquanto eu ia para a cozinha, ouvi um som estranho vindo da sala. Um chiado baixo, como o de uma estática. Quando voltei, Luísa não estava mais lá. "Cadê a Luísa?", perguntei desesperado. Minha mãe e meu pai olharam ao redor, chamando por ela. Foi quando ouvimos uma risada baixa, quase um sussurro vindo do corredor. Corremos para lá, mas estava vazio. Apenas a boneca de Luísa estava no chão, com o rosto voltado para a parede. Sabíamos que algo estava terrivelmente errado. A figura lá fora, o Papai Noel sombrio, não era humano. E agora ele tinha levado minha irmã. Meu pai tentou abrir a porta para enfrentá-lo, mas, quando o fez, não havia ninguém lá. A rua estava deserta, como se nunca tivesse existido. Passamos o resto da noite procurando por Luísa. Chamamos a polícia, mas ninguém a encontrou. A única coisa que restou dela foi a boneca, que minha mãe guardou em uma caixa e nunca mais abriu. Hoje, 10 anos depois, ainda penso naquela noite. Luísa nunca foi encontrada e nossa família nunca mais celebrou o Natal da mesma forma. Na véspera de Natal, sempre nos recolhemos antes da meia-noite e trancamos todas as portas e janelas. Se você ouvir batidas na porta à meia-noite na noite de Natal, não abra, porque pode não ser o Papai Noel que você espera, e se for o outro, ele sempre toma algo precioso. O que vou contar agora é uma experiência que vivi e que nunca consegui apagar da minha memória. Até hoje, quando penso nisso, sinto um arrepio percorrer minha espinha, como se estivesse sendo observado. Essa história aconteceu em 2009, na época do Natal, e envolveu algo que deveria ser um símbolo de paz e união, um presépio. O que aconteceu naquela casa mudou completamente minha visão sobre tradições natalinas. Talvez mude a sua também. Naquele ano, eu tinha 14 anos. Morávamos em uma pequena cidade do interior do Nordeste, um lugar tranquilo, cercado por morros e estradas de terra. Meu pai, João, havia comprado uma casa antiga, daquelas com paredes grossas e janelas de madeira, que estava desocupada havia muito tempo. Apesar de ser uma construção bonita, havia algo estranho nela desde o começo. Não sei explicar ao certo, mas a casa parecia ter um ar pesado, como se estivesse esperando por algo. Meu pai, no entanto, estava animado. Ele era um homem apaixonado pelo Natal e pelas tradições que vinham com ele. E naquela casa, ele encontrou algo que considerou um verdadeiro tesouro. Um presépio artesanal, guardado no porão.
Meu pai adorava montar presépios. Era uma tradição de família que ele havia herdado da minha avó. Quando encontrou aquele presépio, com figuras feitas de madeira e barro, ficou encantado. Os bonecos eram incrivelmente detalhados, com expressões tão realistas que era quase desconfortável olhar para eles por muito tempo. Havia a figura do menino Jesus, Maria, José, os reis magos e alguns animais. Todos estavam gastos e cobertos de poeira, mas meu pai logo disse que com uma limpeza ficariam perfeitos. Minha mãe não compartilhou do mesmo entusiasmo. Ela achou os bonecos estranhos, quase perturbadores, mas não quis estragar a animação do meu pai. Eu também achei algo esquisito neles. O menino Jesus, especialmente, tinha um sorriso que não parecia acolhedor. Era um sorriso torto, como se houvesse algo escondido por trás dele. Minha irmã mais nova, Ana, de apenas 8 anos, parecia fascinada. Enquanto limpávamos as figuras, ela ficava falando como eles eram bonitos e como o menino Jesus parecia estar olhando para ela. Naquela hora, dei risada, mas algo no jeito que ela disse aquilo me deixou desconfortável. Montamos o presépio no canto da sala, ao lado da árvore de Natal. Meu pai criou um cenário com musgo, luzes e papelão. E quando terminamos, ele ficou realmente bonito. Mas, naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Acordei de madrugada com um som vindo da sala. Era como se alguém estivesse andando, passos leves, mas constantes. Pensei que fosse meu pai ou minha mãe, então levantei para ver. Quando cheguei à sala, não havia ninguém, mas o presépio parecia diferente. As figuras não estavam na mesma posição em que havíamos deixado. O menino Jesus, que estava deitado na manjedoura, agora parecia estar inclinado, como se tivesse se movido. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo, mas acabei voltando para o meu quarto, me convencendo de que era coisa da minha cabeça. No dia seguinte, contei o que aconteceu para minha mãe. Ela ficou visivelmente desconfortável, mas meu pai riu. Disse que eu estava impressionado com a mudança para a casa nova e que o Natal sempre mexia com as nossas emoções. Mas minha irmã, Ana, ouviu e disse algo que gelou meu sangue. Ele se mexe mesmo, Pedro. Eu vi. À noite, ele sorri para mim. Não dei atenção na hora, achando que era imaginação de criança. Mas naquela noite, a coisa piorou. Estávamos todos dormindo quando fui acordado de novo, agora por risadas. Era um som baixo, quase um sussurro, mas era claro o suficiente para me fazer levantar da cama. As luzes da árvore de Natal piscavam de forma estranha e a sala estava fria, mais fria do que o resto da casa. Fui até lá com o coração acelerado e vi que as figuras estavam de pé, como se estivessem se movendo sozinhas. O menino Jesus, que deveria estar deitado, estava sentado na manjedoura com aquele sorriso torto. Chamei meu pai imediatamente, mas quando ele chegou, as figuras estavam de volta ao normal. Ele disse que eu estava tendo pesadelos e mandou eu voltar a dormir. Os dias seguintes foram cada vez mais estranhos. Ana começou a dizer que ouvia os bonecos sussurrarem para ela. Felipe, meu irmão mais velho, disse que viu algo se movendo pelo canto do olho quando passou pela sala. Minha mãe começou a reclamar de sonhos estranhos, onde o menino Jesus a chamava para entrar no presépio. Meu pai, no entanto, continuava ignorando tudo, dizendo que eram coincidências. Ele até nos proibiu de falar sobre o assunto, porque não queria estragar o Natal. Na véspera de Natal, tínhamos parentes em casa. A sala estava cheia de gente, mas mesmo assim, o presépio parecia atrair olhares desconfortáveis. Os convidados evitavam ficar muito tempo perto dele, e alguns até comentaram que os bonecos pareciam vivos. Foi nesse momento que percebi que não éramos os únicos a sentir algo estranho. Minha mãe, que até então estava quieta, foi quem tomou a decisão de se livrar do presépio. Depois que todos os convidados foram embora, ela pegou as figuras e disse: "Isso não fica mais aqui.
Vamos colocar no porão e esquecer disso. Meu pai não gostou da ideia, mas acabou concordando. Levamos o presépio para o porão e trancamos a porta. Foi a primeira noite em dias que conseguimos dormir em paz. Pelo menos era o que achávamos. Na manhã seguinte, quando descemos para abrir os presentes, o presépio estava de volta à sala. Não apenas isso, mas as figuras estavam em posições diferentes. Maria e José pareciam estar chorando. Os reis magos estavam ajoelhados. E o menino Jesus. Ele estava sorrindo mais do que antes. Um sorriso largo, como se estivesse satisfeito. Minha mãe gritou, chamando meu pai, que ficou pálido ao ver a cena. Era impossível que alguém tivesse trazido o presépio de volta, porque todos estavam trancados em casa durante a noite. Foi então que encontramos o bilhete. Ele estava no chão, ao lado do presépio. Era um pedaço de papel amarelado com letras escritas à mão. O texto dizia: "Eles não são apenas figuras, não os deixe acordar." Aquilo foi a gota d'água. Meu pai decidiu que precisávamos nos livrar do presépio de uma vez por todas. Pegou todas as figuras e disse que ia jogá-las fora. Colocou tudo em um saco preto e dirigiu até um rio fora da cidade, onde jogou o saco na água. Quando voltou, parecia mais aliviado. Mas o alívio durou pouco. Naquela noite, fomos acordados por um barulho alto na sala. Quando descemos, o presépio estava lá novamente, montado, com todas as figuras no mesmo lugar de antes. O menino Jesus estava no centro, com aquele sorriso torto. Meu pai, que sempre foi cético, finalmente admitiu que havia algo errado. Pegou o presépio e disse que ia queimá-lo. Mas minha mãe implorou para ele não fazer isso, com medo de que algo pior pudesse acontecer. Decidimos enterrá-lo no quintal. Na madrugada, porém, a coisa pior aconteceu. Acordei com Ana gritando no quarto dela. Quando entrei, ela estava em pé, apontando para o canto do quarto. "Eles estão aqui", disse, tremendo. No chão, ao lado da cama, estava o menino Jesus. Ele não deveria estar lá. Ele deveria estar enterrado no quintal. Foi a última noite que passamos naquela casa. No dia seguinte, arrumamos nossas coisas e fomos embora. Meu pai vendeu a casa, mas nunca contou ao novo proprietário sobre o que aconteceu. Nunca mais montamos um presépio. E até hoje, evito olhar para aqueles pequenos bonecos em qualquer lugar que eu vá. Porque eu sei que, uma vez que eles acordam, eles nunca mais voltam a dormir.